Ó meu Senhor amado, é bom estar aqui, é bom servi-lo. Aliás, é a melhor coisa que a gente faz. É servir o Senhor, andar na sua presença, saber que o Senhor é o nosso Deus e tem nos ajudado nessa jornada maravilhosa. Podemos perceber, tocar, desfrutar da sua fidelidade para conosco. E eu tenho uma honra em poder dizer que o Senhor é o meu Deus, e eu acredito que cada pessoa que aqui está se sente muito honrada por saber que o Senhor é o seu Deus e é um Deus real, presente, que nós amamos, mas que amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo, Senhor, pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela sua bondade para conosco, a sua fidelidade, por saber que o Senhor está aqui, por saber que o Senhor está conosco, que nos ajuda nessa caminhada maravilhosa. Muito obrigada. Quero te agradecer pelo privilégio de conhecer, pela honra de poder estar aqui. Eu quero te agradecer por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada. Eu te honro. Eu declaro que o Senhor é Deus, é o Deus da minha vida, que é único, que não há nada que se compara ao Senhor. Eu gosto de dizer que só teme, só tem medo quem perdeu a visão de quem o Senhor é. Porque as pessoas que têm a visão certa do Senhor, que se relacionam com o Senhor, que te conhecem, não temem. Porque sabem muito bem que não existe absolutamente nada que pode superar o Senhor. Tudo é pequeno para o Senhor. Tudo é fácil para o Senhor. Nada é difícil para o Senhor. Nada é complicado demais. Tudo é possível para o Senhor. Obrigada por tudo. Passa do teu sangue sobre nós. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre a igreja. Sobre todo o nosso ministério, visita os nossos templos, líderes, o nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira dessa reunião. Que seja uma reunião transformadora, de grande crescimento. A começar por mim, eu quero sair daqui diferente, num outro nível. Eu quero ter experiências novas, um entendimento novo, sair num outro nível, num outro patamar. Assuma o controle dessa reunião. Só tem sentido esse trabalho se o Senhor estiver aqui. Senão não faz sentido. O Senhor é a diferença, o Senhor é quem faz a diferença. A voz que nós queremos ouvir é do Senhor, a unção vem do Senhor. Nós queremos um entendimento que nós ainda não temos. Nós queremos esses dons, nós queremos essa palavra de conhecimento, essa revelação. Que as coisas entrem, a gente precisa ter mente para entender, romper barreiras. Eu peço, Senhor, que a palavra transforme a todos nós, que nenhum se distraia. Visita os templos e que nenhuma pessoa saia da mesma forma. Passa do teu sangue aqui, eu quebro laços, armadilhas, obras demoníacas contra nós, todas as forças do mal, tudo que se levantou para roubar mentes, corações, para roubar a reunião, eu repreendo em nome de Jesus. Setas demoníacas, dardos demoníacos, opressão, cansaço, desânimo, distrações, falta de foco,
setas demoníacas contra nós, eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que saiam em nome de Jesus. Repreendo inveja, olho gordo, forças demoníacas, setas malignas, em nome de Jesus. Tudo que vem para oprimir, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida, sobre este templo. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos aqui. Envia anjos, tem misericórdia de nós. Assuma o controle deste trabalho, Senhor. Fala conosco. Nós dependemos da unção, do poder que vem do alto. Se o Senhor não estiver aqui, que sentido faz? Vem, Senhor. Fala aos nossos corações. Faça uma grande obra. Uma grande obra aqui nesta noite. Eu quero sair num outro nível e eu oro pedindo ao Senhor que cada um saia num nível bem mais alto. A promessa é que nós vamos estar por cabeça, por cima, andar nos lugares altos, cavalgar nos altos da terra. O tempo todo encontramos a promessa para nós, sempre está relacionada a coisa alta, grande, superior, assentado em meio aos príncipes. E nós cremos nisso. As bênçãos que nos acompanham, nós cremos nisso. E nós possuímos na nossa vida. Nós te pertencemos e estamos aqui para aprender. Queremos desaprender e reaprender. Estamos aqui como pessoas ensináveis, educáveis, abertas para um crescimento, até porque sem crescimento, sem progresso, só a frustração. E nós não estamos aqui para perder tempo, não queremos estagnação, nós queremos avanço. Então eu oro, Senhor, pedindo esse avanço para todos nós, porque o que eu aprendo na Tua Palavra é que todo dia nós temos que avançar um pouco mais. Assuma o trabalho. Muito obrigada, te amamos. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2020, em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Sentem-se por gentileza. Obrigada, meu Deus. Muito bem. Eu sempre repito esse versículo, que ele é muito forte. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Se eu conheço a Deus, eu me esforço e eu faço proezas. A gente sabe, e eu tenho falado isso bastante, que se você realmente se aprofunda nesse conhecimento, você conhece o Senhor, você não teme. Por conhecer a Deus, você sabe que não faz sentido temer alguma coisa. Então, Deus é mais forte do que qualquer situação. Quando Deus deixa de ser mais forte? Quando eu não conheço. Quando Deus se torna frágil, pequeno, incapaz diante de algo, quando eu não o conheço. Quando eu me preocupo com um problema, eu me foco nele, e eu dou atenção para ele, e eu começo a me desesperar por conta dele, eu estou enxergando aquele problema como muito superior a Deus. Eu enxergo aquele problema como maior que Deus. Aí eu caio na situação do povo de Israel. O povo olhou para os gigantes e julgou que os gigantes eram bem mais fortes que Deus. Eles tinham uma palavra de Deus. Deus mandou, igual nós cantamos agora.
Deus mandou tomar posse da terra que ele já tinha entregado. E aí o Senhor mandou entrar e possuir, e eles olharam para os gigantes e disseram que não era possível por conta dos gigantes. E Deus disse, não, mas antes, ele disse, olha, vocês vão enfrentar inimigos maiores que vocês e vão conquistar cidades de muros que vão até o céu, mas vocês vão enfrentar e eu vou ser com vocês porque eu estou indo na frente. Eu vejo isso como muito interessante, porque Deus avisa tudo, fala tudo. Aí quando chega na hora, não, nós somos como gafanhotos. Então, a cabeça, a gente vai rodar e vai cair onde? Falem comigo, mentalidade. Isso, mentalidade. Então, esse é o grande problema de todo mundo. De todo mundo. O grande problema é a mentalidade. E se você crê errado, você vive errado. Porque você vai agir errado. Então, é a mentalidade. A Bíblia diz assim, o trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. Agir mais e falar menos. Tanto que a Bíblia fala que eu tenho que estar pronto para ouvir e tardio em falar. Ação, atitude, mover-se, é o que vai me levar a um resultado, A atitude, a ação é a chave para uma vida bem-sucedida, para uma vida que tem progresso. Trabalho árduo traz proveito. Trabalho, ação, mas só falar, a conversa fiada, falatório, leva à pobreza, não leva você a agir. Então, você se torna uma pessoa improdutiva. Totalmente improdutiva. Porque fala e é conversa fiada, diz a Bíblia. Não leva a lugar nenhum. Não, eu vou fazer. Não, eu creio. Não, eu sei. Eu sei. Eu creio. Eu vou fazer. Não, eu tenho fé. Não, eu creio em Deus. Tá bom, e cadê a ação? O que prova que você realmente crê, que você tem fé, que o que você está aprendendo está surtindo resultado? Onde é que está? Então, muitas vezes não passa de conversa fiada. A pessoa está 1 milhão de anos dentro da igreja, mas a mentalidade dela não mudou. Se a mentalidade não muda, como é que alguma coisa vai mudar? Então, vamos lá, olha aqui. 3 coisas fazem a terra tremer. E 4 ela não pode suportar. É insuportável. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Por que que essas 3 coisas fazem a terra tremer e 4 ela não pode nem suportar? Porque é uma questão de mentalidade. Como é que um escravo vai agir se ele se tornar rei? Ele tem uma mentalidade escrava. Ele não tem mentalidade de rei. E aí ele ocupa uma posição alta. Ele não sabe lidar com aquilo. Para Moisés libertar o povo, Deus tirou ele do regime de escravidão. Porque a gente sabe que escravo não liberta escravo. Um escravo que se torna rei é uma tragédia. Uma pessoa
que ocupa uma posição alta, sem cabeça para isso, sem ter a mentalidade certa, ela arruina com tudo. Eu já vi isso virar até piada, de gente fazer piada dos novos ricos. A pessoa ganhou dinheiro, assim, gastou quase tudo e botou no closet. Sai assim, igual formiga quando vê um pote de mel. Assim, é uma coisa doida. Vai, mas vai assim, num desespero. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo outro, eu preciso ter aquilo. Não tem mentalidade para aquilo. Daqui a pouco ele tem uma fortuna no closet, que já envelhece, cai de moda, enferruja, não vira nada. Daqui a pouco ela nem quer usar, a pessoa nem tem. Ou ela colocar, assim, uma fortuna no closet e na garagem. Ela não investe em coisas que vão trazer um lucro a longo prazo para ela. Ela não sabe lidar com aquilo. Ela não tem cabeça. Ela ocupa uma posição alta, ela fica arrogante e ela trata mal as pessoas porque ela foi tratada mal e ela não sabe como tratar bem. E agora ela está numa posição alta, mas ela não sabe lidar naquela posição, porque ela não foi preparada, ela não tem preparo mental para aquilo. O insensato farto de comida. O insensato farto de comida. Uma pessoa que é tola, e ela não pode ver comida na frente. Se eu não comer... Eu já falei sobre isso. Da pessoa que vai a mentalidade, né? Ela vai numa churrascaria e chega a dizer assim, vão se arrepender de eu ter vindo aqui. Ele morre, mas ele come até qualquer coisa, não gosta, mas não tem importância. Eu vou fazer valer cada tostão. Eu como tudo que trouxerem aqui para mim. É mentalidade. É mentalidade. Ele vai numa festa, o olho dele grita, assim, quando ele olha, ele pensa, meu Deus. A hora que ele vê a mesa de doces assim, essa história de que as pessoas enchem as bolsas de doces, é verdade, eu já vi isso. Eu já vi isso. É verdade. Eu ia perguntar para você, quantas vezes você fez isso? Eu vou te poupar. Que eu vi alguns concordando, eu fiquei animada agora. Já viu, né? Só viu, né? Eu vi o amigo do meu amigo fazer isso, né? Gente, eu vi a amiga da minha amiga fazer isso. É uma coisa horrorosa. Então, assim, eu me lembro, na festa de casamento dos meus filhos, alguém me contou que tinha alguém que levou os doces, que 15 dias depois ainda tinha doce guardado, tanto doce que levou. Era muito doce. Então, a mulher desprezada que por fim se casa. Por quê? Porque ela agora descarrega todo o ódio dela pelos desprezos que ela sofreu naquele relacionamento. Ela faz da vida daquele homem um inferno. Ela transforma no inferno. Porque agora ela tem que se vingar. E ela transfere toda a revolta dela. E isso é muito comum. A pessoa que passou por situações assim, ela vai transferindo. E aí ela leva para outro relacionamento e alguém vai ter que pagar por tudo que ela já passou lá atrás. Alguém vai ter que pagar. E a escrava que toma o lugar de sua senhora, é só lembrar da Agar. Quando Agar
engravidou de Abraão, ela subiu no tijolo, e aí ela cresceu, e ela, assim, não queria mais se submeter a Sara, e começou a provocar a Sara, desprezar a Sara, não respeitar a Sara. Ela mostrou a Agar. Agar não tinha atitude, mas deu um pouquinho de poder para ela. E é exatamente isso, né? Você dá poder a uma pessoa, você descobre o que está dentro dela. Exatamente o que está dentro dela. Muitas vezes ela não sabe lidar com a honra, tanto que a Bíblia fala que é uma coisa assim, uma perda absurda honrar o tolo. Não honre o tolo. Você não deve honrar o tolo. Agora, eu quero me ater muito a isso aqui. O escravo que se torna rei. Então, se a gente não amplia a mente da gente, eu posso ilustrar isso aqui muito bem com as pessoas, com as histórias de pessoas, e você vai encontrar isso na internet um monte, histórias verídicas de gente, de garimpeiros famosos, ganharam assim rios de dinheiro e terminaram muito pobres. Gente que ganhou na loteria, assim, muito dinheiro, milhões, e 2 anos depois não tinha mais nada. E você vai ver o contrário. Pessoas que eram, assim, bilionárias, que perderam e voltaram e recuperaram. Porque a questão não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a mentalidade. Então, elas perderam e recuperaram tudo. Tem vários, você pode buscar na internet, está cheio de histórias de gente que entrou numa aplicação, fez um investimento alto na bolsa e perdeu assim. E recuperou. Então, assim, tem muita gente, porque é a mentalidade. E muitos casos de gente pessoas que ficaram riquíssimas e perderam tudo. Porque nunca foi o dinheiro, foi a mentalidade. Então, o pobre que fica rico, ele continua sendo pobre. O rico que fica pobre, ele continua sendo rico. Porque a mentalidade não tem a ver com a conta bancária. E isso, eu lamento, que é um grande problema para as pessoas entenderem. Elas não entendem que tudo é uma questão de mentalidade. O problema é a mentalidade. Então, aqui, ó, a mulher desprezada que por fim se casa. O problema dela nunca foi o relacionamento. Ela vai levar para um outro relacionamento. E ela vai levar para outro, ela vai levar para outro, não importa quantos ela tenha. Ela vai passando para frente. Porque alguém vai ter que pagar. É a mentalidade dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? É simples, mas assim, para falar, se me ouve falar, eu acredito que você entende perfeitamente. A questão está em deixar isso entrar. E aplicar isto à vida. Romper com todas essas barreiras, quebrar essas fortalezas e aplicar isso à sua vida. Porque se você não aplica, então, você até diz, não, eu sei, eu entendi. Tá, mas então agora aplica a sua vida. Porque se a sua mentalidade não muda, nós vamos enxugar gelo aqui. E a gente continua falando sobre agir
agir da maneira certa, e mesmo que você age da maneira errada. Porque às vezes a gente nem sempre acerta, pode ter uma atitude errada, mas o problema também não é esse. O problema é você aprender. Aliás, o problema não é errar, eu falo sempre. A questão é aprender com o erro. Eu sempre falo, eu volto e comparo Saul com Davi. Davi cometeu provavelmente mais erros do que Saul, ou assim, ele não cometeu menos. Mas se a gente analisar, ele pode ter cometido até mais. Mas a questão não é... Se a gente pega Saul e Davi, a gente pega Judas e Pedro, assim, não há muita diferença. Judas traiu uma vez, Pedro negou 3. A Bíblia diz que se você me negar, Jesus falou, diante dos homens eu vou negar você. Saul errou muito, Davi errou demais. Mas é o que eles fizeram depois. Aí está a chave. O que eles fizeram depois. Aí nós encontramos em Davi, em Pedro, o dom do arrependimento. Nós não encontramos isso em Judas, não encontramos em Saul. O que Saul fez quando ele errou? Ele voltou a repetir seus erros. Ele não aprendeu com os erros. Davi errou muito, mas uma vez cada erro. Você não vai encontrar o mesmo erro sendo repetido por Davi. Então, o que você faz depois? Quando acontece realmente o arrependimento, você se torna uma nova pessoa e você não volta lá mais. Quando nós vemos o caso de Sansão, Sansão, ele sabia que ele era nazireu, ele sabia o que ele podia e o que não podia. Mas o que aconteceu com Sansão é que ele tinha uma arrogância em relação ao controle que ele achava que tinha sobre o pecado. Então, por exemplo, ele matou aquele leão. Por que ele voltou lá, onde tinha um cadáver, se ele sabia que ele não podia se aproximar de um cadáver, de uma coisa morta? Porque ele flertava com o perigo, com o pecado. Ele achava que ele tinha controle. Mas a Bíblia diz para você fugir da aparência do mal. Se tiver aparência, você está fora. Aí tinha o que naquele leão morto, naquele cadáver? Tinha mel. Tinha doçura, tinha algo doce. Ele pegou o mel do cadáver. Mas de onde ele tirou o mel? Do cadáver. Então, são mentalidades. Ele ele repetiu esse comportamento diversas vezes. Até que não teve mais chance. Porque ele arriscava, ele flertava e ele achava que ele tinha controle. Ele voltou lá, tinha algo doce. Primeiro ele não tinha que voltar, é coisa morta. Você não volta onde tem coisa morta. Você não vai voltar lá. Aí você vai falar assim, bicho, outro dia você falou, aí é outra história, ali é outro contexto, outro assunto. Aqui não é uma coisa boa. Ele era nazireu e ele sabia que aquilo não era para ele. É totalmente diferente. A história é outra. Tinha mel, mas numa coisa morta. Tinha doçura. Algo doce. Mas tirado de onde? De uma coisa morta.
E ele comeu, deu para a família. E ele foi indo nessa linha. Até que chegou um momento que ele estava tão distante que ele mesmo não percebeu. Ele achou que ele ia se livrar igualzinho ele tinha se livrado das outras vezes. Porque as pessoas confundem longanimidade com impunidade. Mas chega aquele momento que é a última vez. E ele falou, eu vou sair. E eu vou me livrar como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu já falei para você, eu repito toda vez, né? Essa frase para mim me estremece. E eu peço sempre, da mesma maneira, eu faço a mesma oração, Senhor, me guarde uma coisa dessa. De eu não perceber que o Senhor não está mais na minha vida. De eu estar tão cega e achar que está tudo bem, está tudo errado. Tão cega. De eu já ter ido tão longe demais e não ter visto. Porque é isso que o diabo faz. E ele, chegou o momento que acabou. Era uma mentalidade, ele foi acreditando, sabe, à medida que você se arrisca, vai, e parece que terminou tudo bem. Opa, ganhei coragem, vai terminar tudo bem, eu posso fazer de novo. E eu faço de novo. Agora, lá dentro eu sei que aquilo é errado. Mas como parece, eu começo a sentir a situação, parece que está dando tudo certo. Não aconteceu nada comigo, está tudo bem. Mas eu sei que eu estou errada. Uma hora eu esbarro, dali eu não passo mais. Ali, acabou. Daqui você não passa. Mentalidade. Então a gente vai rodar e vai voltar na questão da mentalidade. Como você pensa? Nós recebemos, quando nós cremos em Jesus, a mente de Cristo. E se eu não adoto a maneira de pensar de Deus, se eu não trabalho com a mentalidade do reino, se eu não passo a pensar cada vez mais parecido com Deus, eu, com certeza, vou atrasar a minha vida e eu não vou evoluir. Porque eu estou há muito tempo, mas eu ainda tenho a mesma mentalidade. E eu vejo gente que está há muito tempo, mas a mentalidade é a mesma. Se ela tiver que fofocar, ela fofoca. Se ela tiver que detestar e ficar com raiva de alguém, ela fica. Se ela tiver que arriscar negativamente, porque arriscar é bom, mas arriscar negativamente, igual Saul, ela vai flertando com o pecado, ela vai se arriscando em coisas que vão colocar ela, vai chegar um momento que ela vai estar num beco sem saída, como aconteceu com Sansão. Mas é uma mentalidade. O escravo que se torna rei. Eu vejo dentro da igreja gente que chegou assim, endividada e que viveu os maiores milagres, mas voltou a se endividar de novo. Por quê? Porque o problema está na mentalidade. Não importa quantas vezes Deus venha socorrer, ela vai fazer de novo, porque ela não aprendeu. Ela não aprendeu, é a cabeça dela. E ela não tem humildade para admitir que ela não é boa com finanças, que ela não sabe lidar com finanças, que ela não sabe fazer algumas coisas. Tem coisas que você não sabe. Você tem que ter humildade para dizer, eu não sei, eu quero aprender, o Senhor me ajuda, eu vou buscar aprender sobre o assunto, porque eu não vou repetir mais esse erro. Eu não vou. Eu começo a observar que tem um quadro na minha vida, que tem uma situação que se repete. E eu acho que isso é normal.
minha vida não está caminhando, alguma área da minha vida não está caminhando, eu coloco a minha mão, sendo que a Bíblia diz aqui, que a bênção vai me acompanhar, tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. De repente, eu coloco a minha mão, aquilo não dá certo. Espera aí, tem algo errado, porque isso não é bíblico. Onde eu colocar as minhas mãos, a bênção do Senhor vai estar lá. Se tem alguma coisa, se as coisas estão funcionando, então, tem algo muito errado, e não é em Deus? Se eu coloco a mão e aquilo não anda, não flui, não caminha, não dá certo, tem algo errado. E eu tenho que observar como é que eu penso, como é que eu lido com as coisas. E como que eu estou com Deus? Como? Queridos, não ignorem as raposinhas. São elas que destroem como a vinha florida. Você está achando que Não, essa coisinha pequenininha, sim. Não, sim. Não pode ser, sim, pode ser. Pode ser aquela coisinha que você acha que é uma bobagemzinha. Quando Deus está nos levando para um outro nível, não existe mais essa essa coisinha. Se Deus está me levando para um nível alto, Ele vai deixar claro, tem importância. Sim, isso é importante. E eu poderia falar tantas coisas, mas pega obras mortas de forma geral. Mentalidade. É aquela mentalidade de que não é bem assim, é bem assim. Não acho. Deveria ter certeza. É pequeno demais, Deus não liga. Liga. Deus não está olhando para isso. Está. Não pode ser. Sim. Sim. Eu acho que isso não tem nada a ver. Está escrito? É um princípio? Tem tudo a ver. A gente tem que parar depressa com esse, eu acho, não concordo. Você não está discordando da minha palavra. Eu não a fiz. Eu tenho que cumpri-la como você. Eu acho engraçado quando alguém quer discordar de mim. Eu acho graça. Não muda nada. Eu não sou o problema da pessoa. Eu nunca sou o problema de uma pessoa, porque se eu fosse o problema, eu não teria problema. O problema é que se ela quebra um princípio, se ela ignora algo e diz, não, essa palavra não é para mim, é sim. É sim. Não, isso aqui não é para mim, é sim. Eu estou passando por cima de algo que realmente pode alterar até o meu destino. Então, se está escrito, não adianta eu viver com aquela coisa, às vezes eu fecho o meu coração e eu simplesmente, às vezes eu estou aí na igreja, mas não entro, eu não deixo entrar. Porque eu botei na minha cabeça, ou é minha mentalidade, que não é assim, eu não concordo, não é para mim, não acho assim. E aí o tempo está passando. Gente, olha isso aí. Final de agosto, estamos entrando em setembro daqui a pouco. Daqui a pouco outubro, novembro. Natal. E o que nós temos plantado? O que nós temos feito? Eu repeti
Eu mantive a mesma mentalidade e continuei repetindo minhas atitudes que não funcionam. O escravo que se torna rei. Deus exalta uma pessoa, ela não tem mente para ser exaltada. Tudo é uma questão de mentalidade. O Senhor coloca a pessoa num lugar alto, ela não sabe segurar, ela não sabe ocupar. Ela fica arrogante, ela não sabe se posicionar, ela não sabe lidar com as pessoas, ela não sabe lidar com aquela posição, com aquela promoção. Ela não suporta o peso da bênção, porque ela não tem caráter para aquilo. Ela revela para Deus, e muitas vezes a promoção é o teste da nossa vida. Eu já preguei isso diversas vezes. Porque ali, com mais poder, num lugar alto, vai sair quem eu realmente sou. Porque a gente sabe que não é a promoção ou dinheiro que muda uma pessoa. Só potencializa quem ela realmente é. A pessoa que ela é. Só potencializa. Então, o escravo que se torna rei. Se você não muda a mentalidade, Deus pode te botar lá, que você não fica. Você não tem cabeça para aquilo. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça, favor aos humildes. E Ele não vai poder abençoar um orgulhoso. Então, se a minha mente não muda, se o que está dentro de mim não muda, então assim, é o que a Bíblia está dizendo, 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar. Ela não pode suportar. Não é possível suportar. Então, nós precisamos entender isso aqui. Porque assim, foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Por quê? Porque se eu fui fiel no pouco, mostra a minha mentalidade de generosidade. O generoso prosperará. Mas se a minha mentalidade é sempre aquela, quando eu tiver eu vou fazer, não vai fazer. Se está dentro de mim, eu vou fazer agora. Se não está, eu não vou fazer em nenhum momento. Então, tem vários padrões que precisam ser quebrados. A nossa cultura é muito pobre. É uma cultura ressentida, vitimista, que se ofende. Primeiro se ofende com o sucesso dos outros e não sabe lidar com o próprio sucesso. Você vê que a mentalidade é tão baixa que quando a pessoa perde, numa cultura avançada, como por exemplo o americano, se ele perde, ele toma aquilo como um aprendizado. Na nossa cultura, a pessoa entra em depressão, se suicida. Aqui, quando uma pessoa prospera, as pessoas ficam com inveja. Cadê? Alegrai-vos com os que se alegram. Não tem. Numa cultura elevada, aquilo se torna uma inspiração. Então, assim, tudo bem. Nós fomos formados para ter uma mentalidade fechada, ressentida, vitimista, julgadora. A própria religião incutiu na nossa mente de que nós não podemos, até que é pecado. Eu lembro de ouvir, é pecado você ter mais, você pedir.
Você isso e aquilo, ou seja, tantas regras, tanta religiosidade, tanta escravidão. Então é escravidão, na nossa criação escravidão, fomos discipulados para sermos escravos, mas chega um momento que eu tenho que romper, e isso é uma decisão. Eu vou ter que romper, se eu quero mais. Eu tenho que romper. Eu tenho que ir lá e demolir essas fortalezas. Se Deus diz que eu posso, que eu consigo, que é para mim, então eu vou me levantar. E eu vou fazer tudo que eu puder. Eu não vou negligenciar. Porque negligência é pecado. Eu não posso negligenciar o que eu posso fazer. Eu não posso me descuidar do que eu posso fazer hoje. Porque eu só tenho hoje. Eu não posso deixar que a displicência me pegue aqui, pelo pescoço e me atrase nesse caminho para uma vida abençoada. Eu posso me colocar no caminho do meu destino e ter uma vida abençoada, mas não. Eu me perco aí. A Bíblia deixa claro o que o Senhor tem para nós, o que nós somos. Eu preciso acreditar nisso. E me posicionar. Você pode se tornar uma pessoa poderosa dia após dia, porque isso já foi colocado dentro de você. Na verdade, a minha expressão está errada. Porque espiritualmente, Deus nos fez poderosos. Nós somos essas pessoas poderosas. Mas nós precisamos acreditar nisso. Porque se eu não acredito e isso não entra, não é possível. Pessoas influentes, ricas, e essa riqueza vem de dentro. Saudáveis. Uma mentalidade saudável, um emocional saudável, um físico saudável, uma vida espiritual, acima de tudo, saudável. Eu falei sobre se tornar uma inspiração, ter um testemunho que vai ser um modelo para outras pessoas. Dar passos todos os dias para esses avanços. Não me descuidar do que eu posso fazer hoje, porque isso é transformador. Porque eu tenho que fazer hoje, porque eu só tenho hoje. Se eu não faço o que eu tenho que fazer hoje, não vai. O que depende de mim, o que depende de você, você vai e faz. E não medir esforços. Eu já falei isso aqui diversas vezes e vou repetir. A chave só vai virar quando você realmente acreditar na palavra. E não em tudo que já foi dito a seu respeito. Porque algumas pessoas estão há muitos anos dentro da igreja, elas acreditam mais no que alguém falou sobre elas, do que no que a palavra diz que elas são. Então, se o pai falou, a mãe falou, você é incapaz, você não pode, você não consegue, isso não é para você, e não sei o quê, elas carregam isso. Aí, não, mas eu creio na palavra. Então, por que você não coloca em ação, não aplica? Não, mas eu creio. Cadê a aplicação? Deus diz que você pode. Então você pode. Que você tem, então você tem. Que você é, então você é. Às vezes a pessoa vai até um ponto, depois não vai mais. Aí a vida dela trava. Porque ela sempre, toda vez que ela esbarra num obstáculo, ela para. E você não pode fazer só o que pode, só o que é fácil, só o que dá. Tem que fazer o melhor que puder fazer, o melhor, todos os dias.
e certificar se você está realmente fazendo o melhor que você pode. A Bíblia diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Ou você faz agora, ou você não vai fazer mais. Porque você tem hoje. Não, amanhã, você não tem amanhã. Depois de amanhã, você não tem depois de amanhã. Você não tem ontem, não tem amanhã, você tem hoje. Não, uma hora eu vou fazer. Não, você não vai fazer. Ai, está quebrado, em nome de Jesus. Quebrado o quê? O copo, o prato, o quê? A cara, o quê? O quê? Quebrado o quê? Não, porque um dia terei, um dia serei, um dia farei. E um dia morrerei também. Não vai? Não vai. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eu tenho que agir hoje, eu tenho que perdoar hoje, eu tenho que amar hoje, eu tenho que fazer o bem hoje, eu tenho que ser generoso hoje, eu tenho que dar passos de fé hoje, eu tenho que mudar tal coisa hoje, eu tenho que botar um ponto final hoje, eu tenho que tirar o que é morto hoje. Sabe, eu tenho que derrubar essa mentalidade que me escraviza hoje. Faça o que pode hoje. Faça tudo. Vá até onde você pode enxergar. E amanhã, se o Senhor te der, vá mais um pouco até onde você pode enxergar. Seja consistente e constante. Tudo que a palavra de Deus nos ensina. Cuida de vidas hoje, cuida da sua família hoje. Faça o que é importante hoje. Cuide do que realmente é importante hoje. Para de perseguir o amor das pessoas e busque o respeito delas. Eu não busco, eu não estou nem aí, que se as pessoas me amam ou não me amam. Ah, é? Ah, é? A maioria vive com base na aprovação dos outros. Se importam sim com o que as pessoas pensam, dependem da imagem. Tudo é afirmação. Me afirme. Me firme. Eu preciso dessa firmeza que vem de fora, dessa afirmação que vem de lá, dessa aprovação que vem de cá. Porque lá dentro existe uma raiz de rejeição. E a pessoa, ela vive em busca desesperadamente do amor e não do respeito. Ela não consegue ser ela mesma, porque ela acha que as pessoas não vão gostar dela. Ela só se preocupa com o que vão falar a respeito dela, dizer a respeito dela, o que pensam, e ela deixa de agir, ela deixa de dar os passos de fé, ela deixa de fazer o que ela tem que fazer por conta disso. Isso a gente encontra na palavra de Deus. Aliás, Saul é um grande exemplo. Ele tinha autoestima muito baixa. E ele dependia da aprovação das pessoas. E ele buscou ser popular de todo jeito. E ele buscava, não em Deus, mas nas pessoas. E por isso ele foi desagradando a Deus. Deus falava uma coisa, ele fazia o que as pessoas mandavam ele fazer. E muitas vezes Deus está falando algo com uma pessoa, mas elas estão fazendo o que as pessoas estão mandando elas fazerem. O que elas ficam ali observando e acham que é o que as pessoas esperam delas.
E aí elas vivem com base nisso, na aprovação, na aceitação, me aceitem, me amem. E só que ninguém vai respeitar alguém que não se respeita. É alguém que não é relevante. Você precisa querer ser relevante. Porque quando você busca o respeito, mudou. Porque é assim, ó. Você pode não gostar do que eu estou dizendo, você pode não gostar de mim, mas você vai ter que me respeitar. Não, mas a opinião dele não vai importar se você sabe que você está no caminho certo. Se você está no caminho certo, ponto final. Escuta, presta atenção, é sempre assim. Quando você é assim, ó, um morto-vivo, ninguém nem enxerga você. Começa a existir. Você começa a atrair inveja, você começa a incomodar. Se você não quer incomodar, você não vai fazer nada na sua vida. A partir do momento que você começar a fazer algo relevante, você vai incomodar. É assim que é. Então, assim, para de implorar o amor das pessoas. Busque o respeito. Seja uma pessoa relevante. Relevante. E você não vai ser uma pessoa relevante se você não se envolver com coisas importantes. E se você não amar quem você é, porque Deus ama quem você é. Se você não se posicionar como Deus quer que você se posicione. Você não vai influenciar ninguém se você não tiver um posicionamento firme. Você não vai ter um testemunho modelo que ninguém vai querer nem te ouvir. Ninguém vai... Esse aí... Você não tem testemunho. Aí, não. Isso eu não quero. Seja relevante. E não é puxando o saco, não é bajulando, não é falando pelos cotovelos. Não é tentando comprar o amor das pessoas. Atrair para você de um jeito ou de outro. Para. Simplesmente construa a sua vida. Seja a pessoa que Deus criou para ser. O que Deus tem com você? Atue lá. Se coloque lá. Eu vejo tanta gente frustrada. Porque gente que deixa de fazer aquilo que deve fazer. Por causa de opiniões, pelo medo de errar, de ser criticado, de opiniões, o medo de não ser amado, o medo de ser rejeitado. Ele não faz, só que ele está assim, está vivendo um martírio. Frustrado, frustrada, arrasado, arrasada. Com os resultados, porque não faz. Ele não se posiciona. É lamentável. Seja relevante, tenha progresso, frutifique. Isso vai transformar você numa inspiração. Porque assim, ó, você começa a fazer algo, muitas vezes não dão nem importância, porque acham que você não vai chegar a lugar nenhum. A hora que você começa a chegar, aí começa a implicação. Crítica e pancada e tal. Daqui a pouco começa a imitação. Começa a imitar. É um que imita de cá, outro que imita de lá. É um que te conheceu não sei quando, o outro que tal, é que é seu amigo, e te conhece, sabe tudo de você. Aí muda. Lá no início, eu lembro, queridos, quando eu comecei, a Cléo abriu igreja, vamos, gente, abrir igreja, se Cléo abriu igreja, todo mundo pode abrir. Piadinha, todo mundo, então vamos lá, vamos para o churrasco, fazer churrasco, e a Cléo, é o assunto, vamos fazer piada da Cléo. Vamos, gente, não dura 6 meses. Depois, quando viu que o negócio estabeleceu, vamos atacar. E atacar. De tudo quanto é jeito.
Depois, quando vê que não pode te vencer, e você estabeleceu, e você tem uma história, e você é relevante, vão me imitar. Aí vão me imitar. E aí você encontra. E chega uma história, e chega outra. Tanta gente começou comigo que é impressionante. Aparece primo, conhecido, amigo de infância. Pergunta para os bispos. Gente que aparece. Conheceu, viu, teve com você, sabe tudo. Outro dia alguém falou para um evangelista, falou que não me ouvi porque eu não dava testemunho, porque era a síndica do meu prédio. Eu não moro no prédio, eu moro na igreja. A síndica aqui sou eu mesma. Na verdade, sou eu não, é o Pedroso. O síndico é o Pedroso. Então, é umas coisas engraçadas que acontecem. A coisa muda completamente, mas você tem que resistir. Quando você decide fazer algo grande, muitas vezes os que estão ao seu redor é que começam a dizer que você não é capaz, você não tem competência, você não tem condições para aquilo. E Deus está dizendo, vai. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Aqui está o problema. Agora eu vou ler vários versículos. Ponham em prática o que você tem aprendido. Esse é o problema. Muita gente não tem colocado em prática. O que você tem aprendido, o que você tem aprendido? Coloque em prática. O que você tem aprendido, recebido, ouvido e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Paulo falou, gente, não adianta nada ouvir, vocês precisam colocar em prática o que aprenderam, receberam, ouviram, viram eu fazer. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Você não faz para homem, você faz para o Senhor, de todo o coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha isso aqui, vamos juntos. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Eu amo isso, meu Deus do céu. Abra o leque. Tentaram, nos maltrataram, insultaram, tentaram nos impedir, mas nós tivemos coragem e a missão não parou, o trabalho não parou, eu não parei, nós não paramos, tivemos muita luta, mas não paramos. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Gente, se esforcem. Vocês é que vão se esforçar para ter vida tranquila, para cuidar direito dos seus negócios, para trabalhar com as suas mãos. Como vocês têm sido instruídos. Para quê? Para que vocês sejam um testemunho para as pessoas aí fora. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Isso
Isso não é maravilhoso? Eu não abro mão, eu me esforço para ter vida tranquila. Eu não abro mão da confiança. Eu tenho que perseverar e fazer a vontade de Deus para receber o que Ele me prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. O justo viverá pela fé. E ele não pode retroceder em nada. Se Deus está falando, vá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus não espera que você retroceda, que você viva uma vida estagnada, parada em algum canto. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Quem? Israel não pôde entrar na terra prometida por conta da incredulidade. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O que adianta? Foi pregado, os caras não misturaram com a fé, perderam tudo. Você está aqui, está ouvindo, não mistura com a fé. Vai fazer o quê? Nós vamos encontrar muito na Bíblia. Levante-se, muitos, prepare-se para agir, entre, tome posse, avance, prossiga, desperte. Muitas vezes nós vamos encontrar, desperte, marche, avance. Muitas vezes, mais uma vez, tome posse, olhe e veja, percorra a terra, não abra mão do que é seu, hoje, em frente, continue. Eu gosto disso. Não temas, sou contigo, plante. Isaías 51, 17, desperte, levante-se, ó Jerusalém. Desperte, ó Sião, 52, 1, vista-se de força. Efésios 5, 14, poderia dar mais, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta. O vento sopra para todos, a Bíblia deixa claro. O vento das circunstâncias e o vento das oportunidades. O tempo todo. Agora, eu estou focada em quê? No vento da dificuldade, das circunstâncias difíceis ou das oportunidades? No quê? Onde está o meu foco? Eu preciso entender de mudanças pessoais, de disciplina, gestão de tempo, disciplina, a gente fala de disciplina. Se discipline em Deus, o que é que a palavra está dizendo? Comece e vá até o fim. Estabilidade, consistência, continuismo. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque é instável em tudo que faz. Você prometeu, cumpra. Você começou, vá até o fim. Para de viver pelo que você tem vontade. Não estou com vontade, não estou com vontade. Você não vai a lugar nenhum, você vai viver uma vida fracassada, infeliz, se você agir dessa maneira. Gestão de tempo, 24 horas para todo mundo já sabe. Mas espera aí, eu uso meu tempo para quê? Para quê? Eu estou usando meu tempo para quê? Estou perdendo tempo em quê? Eu já falei diversas vezes, por que você não gerencia seu tempo? Observa. A cada 15 minutos, meia hora, anota o que você fez naquela meia hora, naqueles 15 minutos. Vai lá, vai ver. Quanto tempo você gasta em rede social? Quanto tempo você gasta em televisão? Quanto tempo você gasta não fazendo nada? E você vai descobrir tanta coisa sobre você. Ai, não consigo, não dá. Espera aí.
Eu ouço isso muito. Desculpas, desculpas, desculpas. Sempre mais uma desculpa. Força de vontade para aprender. Melhorias na personalidade. Todas as personalidades são maravilhosas, agora todas elas são acompanhadas de qualidades e defeitos. Vamos trabalhar. Atitude. Eu preciso de atitude na vida. Ou seja, tudo isso que eu falei, cooperar com Deus. Eu coopero com Deus. Eu começo com o que eu tenho. Paro de arrumar desculpas. Eu não tenho isso, então não faço. Começa com o que você tem. Você tem a fé, age a sua fé. Porque tem gente que sempre precisa de mais uma muletinha, mais uma desculpinha. E ele está sempre rodeando. Deus dá uma coisa, tem mais uma desculpa. Dá outra, dá mais uma desculpa. Ou seja, não assume responsabilidade e tem sempre mais uma desculpa. Eu tenho que assumir responsabilidade pelas minhas emoções, pelas minhas escolhas e eliminar as desculpas da minha vida. Eu sempre falo com você. Se tem um negócio que para mim é muito difícil, eu tenho um problema com isso. É se eu for falar com uma pessoa, a pessoa ficar assim, então, sabe, meu marido, então, minha mulher, sabe, e tal. Não quero saber. Seu problema não é seu marido, nem sua mulher. Então, meu filho, não, seu problema também não é seu filho. Mude você. Faça você. Faça o que ninguém quer fazer. Não, porque não conhece o meu marido. Não preciso conhecer. Estou conhecendo você. Não é um bom sinal. Porque nós focamos a coisa errada. Nosso problema não é o outro. Somos nós. Porque eu posso ter a pior pessoa do meu lado. Se ela ajuda, não vai mudar. Se eu me levantar e decidir fazer o que é certo, vou embora. Nada vai poder segurar. Isso é uma decisão. Eu estou assim por causa que eu passei isso e aquilo. Responsabilidade pelas emoções. Ninguém é responsável pelas nossas emoções. E se eu ficar ali alimentando um sentimento, aquilo cresce. Eu é que tomo a decisão, não vou pensar isso, não vou pensar nisso, não vou alimentar isso, não vou ceder para isso, não vou olhar para isso, não vou focar isso. São decisões. Eu começo com o que eu tenho, do lugar em que eu estou. A Bíblia me ensina isso. Elimino as desculpas. Nós temos Deus cuidando de tudo, queridos. A Bíblia garante. Basta crer, estabelecer alvos. Prossigo para o alvo. Objetivos a serem atingidos. Eu corro a carreira que me foi proposta. Eu corro. Não como quem corre sem alvo. Eu esmurro, eu luto, não como quem esmurra o ar. Paulo falou. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu tenho que fazer a minha parte. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu tenho que tomar cuidado como eu estou vivendo a minha vida. E a maneira como eu estou vivendo a minha vida tem a ver com a forma que eu penso. Se a minha mentalidade não muda, o meu estilo de vida, o meu comportamento não vai mudar. Nunca. Não como insensato, tolo, mas como sábios. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Sabedoria é fazer escolhas corretas em Deus. É aplicar o que eu tenho à vida. De maneira que contribua para mim, contribua para as outras pessoas. Eu preciso aproveitar ao máximo, remir o tempo, cada oportunidade.
Porque o tempo está passando. Portanto, não sejam insensatos, tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. As disciplinas fazem milagres na vida da gente. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Olha aqui, não é alguém vai preparar para mim. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. A única maneira de eu viver a transformação é por uma renovação mental. E Deus não vai vir aqui fazer isso por mim. Isso é uma decisão. Se eu continuo pensando da mesma maneira, eu vou ter o mesmo resultado. Porque eu vou continuar falando e agindo do mesmo jeito. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Isso para mim é incrível. Sim, as disciplinas fazem milagres. Eu fico observando, quando uma pessoa se disciplina numa área, afeta todas as outras áreas. Quando ela começa a romper aquele padrão mental que estagnava, levava ela a viver uma vida estagnada, eu começo a ver várias áreas da vida dela andar. É lindo, mas a pessoa tem que querer. Se ela não quer, ninguém pode lutar as guerras que são dela, mudar a maneira de pensar, isso é uma coisa que depende dela. Ninguém pode estar mais comprometido com a vida dela, com a mentalidade dela, com os resultados dela do que ela mesma. Viver a vida dizendo, eu sou uma vítima, estou em desvantagem, para mim sempre tudo foi mais difícil, isso, aquilo, não vai ajudar. Até porque, se você se coloca como uma vítima, se você se vê como uma vítima, a coitadinha que alguém vai ter que fazer por você, você nunca vai ser uma pessoa relevante. Nunca. Se o mundo tem que fazer tudo para você, por você, você não vai ser relevante. E aí é onde você encontra gente amarga. Mas por quê? Ela invejosa, incomodada com a vida do outro, mas você fala, faz? Ela não faz. E ela vai te apresentar. Não, porque tem isso, tem aquilo outro. Não. Se você quiser romper, você rompe. Se você quiser fazer, você faz. Se alguém pôde, você pode. Se alguém conseguiu, você consegue também. É só uma questão de decisão, de você levantar e dizer, chega, não vou ser mais assim. Não vou mais viver assim. Não aceito mais pensar dessa maneira. Não aceito mais ser visto dessa maneira. Lá no fundo a gente sabe. O que aconteceu com Saul quando ele ficou doido daquele jeito, porque ele ficou louco mesmo. Quando ele ouviu aquela música das mulheres, não foi a música, não foram as mulheres. Foi o que ele sabia sobre ele, que só se confirmou na boca das mulheres. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. Tem coisas assim que eu fico... Tem vários momentos que eu pude dizer claramente, isso mudou a minha vida, isso aqui mudou a minha vida, isso aqui mudou a minha vida. Eu sempre falo que quando eu entendi sobre motivações e intenções, aquilo mudou a minha vida. Eu não sabia que Deus estava de olho nas minhas intenções e motivações do coração. Lá atrás, há muitos anos, eu não sabia que eu tinha que vigiar a minha cabeça. Eu não sabia que eu tinha que vigiar a minha cabeça, que eu precisava tomar consciência da minha mentalidade, tomar consciência de como eu pensava, observar como funcionava a minha cabeça. Eu não sabia. Eu lembro quando eu descobri que o que eu falava tinha todo efeito sobre a minha vida.
O que eu falava sobre meus filhos. Só que você não sabe, então você fica lá. Ai, é difícil, ai, estou cansada, ai, é muito difícil, ai, meu Deus, ai, mais isso, ai, aquilo. Aí, um dia você ouve aquilo, meu Deus do céu. Que coisa forte. E quando você vai aprendendo, eu me lembro a primeira vez que aquilo foi assim, uma palavra de conhecimento, de revelação, a minha mente abriu. Eu já tinha lido Gênesis 3, e eu não tinha tido o entendimento. Eu não via que Adão jogou a culpa na Eva, que a Eva jogou na serpente. Eu li aquilo, então, eu não chegava naquele raciocínio. Você pode falar assim, nossa, é óbvio. Pois é, mas não era para mim. Não, às vezes você tem o óbvio, está diante dos seus olhos e você não vê. Só que aquilo veio uma palavra de conhecimento para mim. Responsabilidade. Ele não assumiu responsabilidade. Era Deus falando comigo. Você precisa assumir responsabilidade. E eu fui entendendo que eu tinha que assumir responsabilidade pelas minhas emoções, pelo que eu pensava, pelos meus resultados. A culpa não era de ninguém. Eu era responsável. Então, são momentos na vida que, se você está atento à palavra, ela muda, entra. Meu Deus, olha isso aqui. Eu falei ontem aqui, se você não conhece a Deus, você vai criar um Deus. Um Deus parecido com você. Se você leva a relação que você teve com o seu pai para Deus. E aí, então, o seu Deus, você na tua cabeça é o Deus vivo, mas é um Deus que parece com você, não é o Deus vivo. E isso é muito sério, porque isso trava tudo. Quantas vezes eu encontrei pessoas que tinham todos os projetos na cabeça, mas na hora de aplicar, não aplicavam. E assim tem um monte. É uma trava, assim, que vem das profundezas do inferno. A pessoa, ela é livre e ela é escrava. Porque a mente dela é escrava. Ela vive amarrada. Ela não consegue fazer nada, não consegue avançar, não consegue ir além. Porque é tanta complicação, ela não simplifica a vida, tudo é muito complicado, tudo é difícil. É um negativismo tão grande, ela sempre pega pelo lado negativo a coisa. O olhar está sempre indo para o negativo. Não vai dar certo, não vai funcionar. E se não der certo, e isso e aquilo. É sempre essa área. E aquilo trava tudo a vida dela. E ela não vai. Disciplina. É impressionante o que a disciplina faz na vida da gente. E tudo começa quando você, ali, muda. Israel morreu no deserto por causa daquela mentalidade escrava. Gente, eu prego sobre isso. E não é incomum ainda a gente, então, eu não sei, então, minha vida, meu Jesus, onde foi a palavra? Onde a colocamos? Muitas vezes eu estou aqui, eu estou falando, você está entendendo? Sim. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso. Mas e na hora de aplicar? Por que não aplicamos? Onde está o problema? Onde? A mentalidade. Eu preciso contar que então eu tenho um problema. Não, o problema está aqui. A maneira de pensar, a maneira de se ver.
A pessoa muitas vezes está lá, ela ainda acredita naquilo que foi dito para ela. Você não pode. Mas o que a Bíblia disse? O que ela diz? Que você pode. Não. No meu caso é diferente. Não existe caso diferente. O Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma. É para mim, é para você. Não existe isso. Nós recebemos de Deus tudo o que é preciso para viver uma grande vida. Agora, Deus nunca vai fazer aquilo que nós somos responsáveis, que Ele nos incumbiu de fazer. Se nós não agirmos, jamais vamos desfrutar de tudo que já está disponível para nós. Nós não vamos. Mas essa decisão, eu tenho que me posicionar. Parar de buscar a aprovação dos outros. Eu preciso ser eu, você tem que ser você. Você tem que gostar de você, amar a sua vida, porque Jesus te ama. E crer na palavra de Deus é para você. Nós precisamos nos livrar dessa mentalidade. Que eu lembro dessa mentalidade de eu olhar alguém que estava numa posição e sempre aquela ideia, para ele foi mais fácil, ou ele é mais inteligente. E não é nada disso. Não é. Você olha uma pessoa que foi lá, foi mais fácil. Não, é porque ele é mais inteligente. Qualquer coisa, é sempre questão de mentalidade. É a visão, é a mentalidade. Se você já combate isso ali e diz, não foi mais fácil para ele, você já quebra aquele padrão. Não, ele não é mais inteligente, coisa nenhuma. Não. A vida é feita de escolhas, essa pessoa fez escolhas, ela investiu, ela acreditou, ela prosseguiu. A gente sabe, já ouviu falar que o sucesso deixa rastros. Então eu sigo. Eu me determino, eu vou. E começo a fazer exatamente aquilo que eu tenho medo. Aquilo que é difícil. Aquilo que me dá medo. Aquilo que dá medo. Aquilo que é difícil. Aquilo que você ouve um monte de gente dizendo para você, não dá, não vai conseguir, não é bom, não é isso, é para você, você não tem competência para isso. Você tinha que ter isso, se não tem que desenvolver. Se falar que você não pode, aí isso tem que ser uma motivação para você. Tem que acender algo dentro de você. Agora que você vai. Espera aí, como assim? Não posso, não consigo, não é para mim. Como assim? Não. É o que eu encontro na palavra de Deus. Tem tesouros escondidos dentro de nós, que são dons, são talentos. E, queridos, está aqui. Eu sei que tem muita coisa dentro das pessoas. Eu vejo isso. Quando elas começam a botar para fora, corajosamente, a gente começa a ver as coisas serem... as coisas vão sendo mudadas. A gente vê tantos talentos... Elas produzem tanto. E o quanto elas se sentem realizadas. Então, assim, tudo começa com uma decisão. Escolhas novas, plantios diferentes. Todos os dias. Abandonar a preguiça, inércia, passividade, a maldita procrastinação. Depois eu faço, eu ajo. Isso é uma desgraça. Uma tragédia, porque tudo que você deixa para amanhã, você acaba por não fazer. Nós vamos ler aqui o chamado, deixa eu ler o chamado de Ezequiel para você. Não importa, esse aqui você pode abrir o leque. Não importa para onde,
eu gosto da maneira como Deus colocou para Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. E com o homem eu falo: em pé, meu filho. Fique em pé, que eu vou falar com você. Ele levantou. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ó. E ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano Senhor. Quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Eu gosto muito disso. Você vai fazer, meu filho, independente de aceitação ou não, quer ouvir, não quer ouvir, você vai fazer, eu estou mandando. Se levanta. Eu tenho isso com você. Você vê que é um posicionamento firme. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente. Você pensa que essa palavra foi só para Ezequiel? É para mim, é para você. Não tenha medo de ninguém, não tenha medo de nada. Não tenha medo do que vão dizer, se vão gostar, não vão gostar. Não tenha medo disso ou daquilo. Não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, das suas opiniões, das suas críticas. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O ponto aqui é o Senhor dando o quê? Uma missão para ele. Esse é o seu chamado, esse é o seu destino, isso é o que eu tenho com você. Vai ter muita coisa no seu caminho, mas ignora tudo isso, porque eu sou com você. O que é que eu preguei sobre Jeremias ontem? Vai vir coisa grande, você vai enfrentar coisa grande, mas eu te capacito para isso. E eu não li esses versículos, esses outros, mas se você ler tudo, o Senhor capacitou. Ele enfrentaria o quê? Grandes desafios, mas Deus seria com ele, independentemente do que acontecesse, a despeito de qualquer coisa. O Senhor falou: enfrenta, fala, o povo gostando ou não. Eu gosto, meu Deus, ele tinha uma missão. E Deus deixa claro, a despeito de tudo, Deus esperava coragem dele, uma atitude resiliente. Deus avisou aqui, ó, que ele seria rejeitado, mas nada podia ser um impedimento para ele cumprir a missão. E aí a pergunta: o que impede você de fazer o que é preciso? Na área que for. O que você sabe que Deus espera de você? Depois ele me diz: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Ele não vai te ouvir porque não quer me ouvir. Porém, eu tornarei você... Gente, olha isso aqui. Para cada situação, Deus nos coloca como a gente tem que estar. Você lê como ele colocou Jeremias, você vê como ele colocou Isaías, vê como ele colocou Ezequiel. Eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Eles vão vir inflexíveis e endurecidos, e eu vou botar você mais inflexível e duro ainda. Eles vão encontrar uma rocha. É disso que esse povo precisa? É isso que eles vão ter. Quer dizer, se Deus tem algo comigo, Ele vai me dar o que eu preciso para executar.
Quem estava aqui ontem viu muito bem. O Senhor deu exatamente para o Jeremias o que ele precisava para lidar com aquele povo naquele momento. Aqui o Senhor ia dar para Ezequiel exatamente o que ele precisava para lidar nesse momento. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras. Está falando de mente, de firmeza. Mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde. E continua, filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. O que eu quero mostrar para você é que seja qual for a necessidade, onde você vai ter que atuar, onde você vai ter que estar, a sua necessidade, a unção que você vai precisar, o favor que você vai precisar, Deus vai dar a você. Você precisa ser inflexível e endurecido? Sua testa precisa ser mais dura do que a mais dura das pedras? É o que precisar. É o que precisar para executar. Eu não preciso temer. E eu gosto disso. Eu gosto de ver, de observar, ler, que quando o Senhor nos coloca em algo, nós, assim, precisamos confiar e não temer, porque Ele vai nos dar. Nós podemos enfrentar, ter sucesso em qualquer missão determinada por Ele, seja na área que for. Na área que for, nós podemos fazer. E nós seremos altamente bem-sucedidos, como Ele foi. Pega essas passagens, abre o leque, leva para a sua vida. Você vê que não importa o tempo, não importa o lugar, a situação, a circunstância, importa a fé na palavra de Deus. Você vê que o Senhor falou com Ezequiel. Fique com a minha palavra, guarda no seu coração. Pedro foi pescar em águas profundas, depois de ter pescado a noite inteira, e disse, pescamos, tentamos e não deu certo, mas por causa da sua palavra. Pedro saiu do barco por causa da palavra do Senhor. Jogaram a rede do lado direito por conta da palavra do Senhor. Nós vamos ver várias situações que foram feitas por conta da palavra do Senhor. A palavra. A viúva de Sarepta fez aquele bolinho primeiro para Elias, em cima da palavra, que assim diz a palavra do Senhor. Então, assim, o segredo é confiar aqui, ó, na palavra. Ela é a nossa rede de proteção, eu falo isso sempre. E eu sei que você tem uma palavra de Deus. E você tem que pegar a palavra e confiar na palavra, e enfrentar com base na palavra. Pedro viveu a maior pescaria da vida dele quando ele agiu confiando na palavra. Se eu confio na palavra e ajo imediatamente a minha fé, a minha vida começa a tomar um outro rumo. Eu preciso me mover, eu preciso me levantar. Como a palavra disse ontem, levante-se, prepare-se para agir. Porque o que eu preciso, Deus tem para me dar. Ele vai agir na minha vida, Ele vai me abençoar. Mas eu preciso. E eu preciso entender, aqui ó, o trabalho árduo produz lucro. Mas a conversa fiada leva à pobreza, à improdutividade. Ficar só falando não vai te levar a lugar nenhum. Mas é se mover, é agir, é se levantar. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar. Se torna insuportável. E a primeira é o escravo que se torna rei. Porque não tem mente para isso. Então, se eu não começar, definitivamente, deixar a palavra afetar a minha mentalidade, porque se eu continuar com uma mentalidade escrava, eu vou continuar tendo uma vida escrava. Escrava da doença,
Tem muita gente que ainda é escrava da doença. Escrava de medicamentos. Porque é a mentalidade. Toda vez que ele tem um problema, ele corre para onde? Doença. Ele corre para onde? Por remédio. E ele tem. A confiança dele está nos médicos só. Eu não digo que você não possa procurar. Mas espera aí. Parece que as pessoas, depois que esgotam tudo, agora acho que tem que buscar um médico, agora eu vou orar, porque agora eu vou pedir uma oração, porque agora acho que eu vou fazer uma campanha, porque assim, não tem mesmo, sabe o que fazer. Remédio, tratamento. Eu não entendo isso, não vou entender mesmo. Porque eu não encontro isso na palavra de Deus. Então tem gente que, por conta da mentalidade, é escrava de doença. Tenho a doença aí, nunca parou para guerrear contra isso. Escrava de medicamento, não para guerrear. Escrava de um vício. Tem gente que ainda fuma, que ainda bebe, e sabe que isso está atrasando a vida, prejudicando a saúde. E assim abre o leque. Gente que é escrava de uma mentalidade miserável, que não avança. Gente que ainda é escrava da fofoca, da inveja, da amargura, da preguiça, da estagnação. Tem escravidão e a pessoa ela está andando com Jesus e foi para a liberdade. O Senhor nos colocou num lugar de liberdade, Ele nos fez livres. E você vê gente ainda escrava de muita gente, de muita coisa, escrava da miséria, escrava das dívidas. Não avança, não é falta de palavra, é falta de mudar a mentalidade. A mentalidade não muda. Escrava das mesmas coisas, o mesmo comportamento, por conta da cabeça. Está ouvindo a palavra, não é falta de ouvir. Mas não rompe aquele padrão, né? Não quebra aquele padrão. Não desata aqueles nós. E não é falta de oração, de unção, de jejum, de palavra. É uma decisão. Como eu vou pensar? Como eu vou me portar? Para onde eu vou olhar? No que eu vou crer? Vamos nos colocar de pé. Pegar o nosso propósito. Liga o seu pensamento no céu. Você sabe. Você sabe o que te escraviza. Você sabe o que tem peso sobre você. Que te leva a uma vida estagnada, as coisas que ainda influenciam, têm importância, peso sobre a sua vida. Mentalidade escrava. Você não pode aceitar andar com Cristo e ter uma mentalidade miserável, doente, invejosa, um coração duro, amargurado, continuar escravo de uma doença, de um medicamento. Uma mentalidade de vítima, de coitado, de coitada. É uma decisão. Como é que se fala sobre as coisas? A minha doença, os meus problemas, o meu sofrimento, a minha dor. Não, isso não é seu. Como nós falamos dos nossos filhos, da família, do nosso trabalho, de dinheiro, como é que nós falamos?
como você pensa. Como é que Deus vai me colocar no lugar mais alto se eu não tenho mente para isso? Eu não tenho cabeça para isso, eu não estou... Levante-se, prepare-se. O que eu li para você aqui, ó? Prepare a sua mente. Prepare a sua mente. Prepare a sua mente. Aqui. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Eu preciso preparar minha mente para receber, para viver. Ter músculos espirituais fortes que vão sustentar o peso da bênção. Se o Senhor já te deu vitórias na área financeira, você pagou dívidas e voltou a se endividar, é uma questão de mentalidade. Se não mudar a mentalidade, você vai viver esse tipo de vida. Se todo emprego que você entra, você tem problema com todo mundo e sempre aquela história, me perseguem, me perseguem, me perseguem. Quando Bob tem problema com todos, em todo lugar. O problema é o Bob. Em todo lugar, todos estão contra Bob. O mundo olha para Bob e se incomoda com Bob, inveja o Bob e persegue o Bob. Quem é o problema? É o Bob? Eu não entendo. Por que as pessoas me perseguem? Todo lugar, elas me perseguem. Não. Eu sou tão autocentrada que eu acho que o mundo gira em torno de mim. E aí eu enxergo coisas e eu começo a reagir. Porque, queridos, o que está dentro de mim vai refletir no meu ambiente. Eu vou botar para fora. O meu ambiente é o reflexo do meu mundo interior. O meu mundo exterior é apenas o reflexo do meu mundo interior. O meu homem exterior reflete o meu homem interior. O meu ambiente externo reflete o meu ambiente interno. Eu reproduzo aqui fora o que existe dentro de mim. E se eu não mudar o que está dentro de mim, eu vou continuar reproduzindo miséria, derrota, fracasso, doença, rejeição, afastamento. Eu vou continuar. Você entende isso? Ou eu mudo dentro, ou eu vou ficar aí buscando um culpado, um responsável, me lamentando, e uma hora eu acabo desistindo, com a ideia de que isso não funciona. Ah, querido, se o evangelho não funciona, então, querido, minha querida, esqueça. Nada nessa vida vai funcionar. Porque, sinceramente, se uma pessoa disser para mim que o evangelho não funcionou para ela, então realmente ela não tem mais para onde recorrer. Porque a única coisa que realmente funciona é a palavra. Porque ela tem poder. Mas você precisa acreditar nela. Porque se você não crê nela, então não está sendo aplicado. Porque eu aplico aquilo que eu acredito.
Se eu continuo fazendo do mesmo jeito, é porque eu continuo acreditando nas mesmas coisas. Se as minhas reações e o meu comportamento é o mesmo, é porque eu acredito naquilo, eu não acredito na palavra, porque se eu acreditasse na palavra, eu estaria agindo conforme a palavra. Se eu não ajo conforme a palavra, é porque eu continuo acreditando que aquilo que eu sempre fiz e foi um fiasco, um fracasso, é que funciona. E aí eu estou chateada porque não funciona. E você diz, então muda a sua ação. E a pessoa não muda. Mas Deus está te chamando para isso. Vai acontecer. Basta crer. Creia na palavra, aplica e você vê resultado. Queridos, é impossível você aplicar a palavra à sua vida e você não ver melhor e melhor, melhor e melhor, ficar melhor e melhor, melhor e melhor, melhor e melhor. É impossível a sua vida não ficar melhor e melhor, melhor e melhor, melhor e melhor. Ela melhora, melhora, melhora. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, eu oro de todo o meu coração com a força da minha vida. Para que essa palavra tenha entrado. De forma revelada, em forma de conhecimento. Que padrões tenham sido quebrados. Que essas cadeias sejam quebradas, essas fortalezas sejam demolidas. Que tudo que estava escravizando a vida dela seja retirado, abolido, arrancado da vida dela. Na área que for, eu quero profetizar nesse momento uma libertação total. Que a mente dela seja livre e que ela seja completamente livre. Completamente livre, completamente livre de tudo que tem escravizado, dominado a vida dela. Que ela saia daqui para viver num outro nível, num outro patamar, uma outra realidade, com resultados completamente diferentes. Que essas cadeias sejam quebradas agora. Que ela receba essa unção que traz renovo, renovo mental, emocional, que ela seja completamente livre da escravidão mental agora, emocional, espiritual, física, em nome de Jesus, que todas as barreiras tenham sido rompidas e que nesse momento, Senhor, ela seja coberta com teu sangue, revestida de poder e completamente livre dessas cadeias, dessas amarras, dessa escravidão. Que ela seja livre de toda enfermidade, de todo medicamento, da pornografia, dos vícios. Que ela seja livre dos vícios emocionais. Que ela seja livre desse vício comportamental, mental. Que ela seja livre de tudo que ainda a mantinha num lugar derrotado, escravo. Que ela seja livre de toda escravidão, completamente livre para a glória do teu nome. Vai falando, tocando, vem Espírito Santo, desça com poder e restaura completamente a vida de cada um aqui. Eu oro por uma restauração completa. Senhor, a palavra restauração, o fundamento dela é de alguém da realeza sendo recolocado, reposicionado, sendo devolvida a sua posição de honra. E nós ouvimos a sua palavra que nós somos da realeza, porque nós somos seus filhos, filhos e filhas, e que nós vamos reinar com o Senhor. Então que essa pessoa se coloque na posição, nessa posição de honra, que ela receba essa restauração na vida dela, através de uma mudança completa
na forma de pensar, na mentalidade. Que esse padrão mental seja quebrado. Esse relacionamento com as regras e não com amor. Esse relacionamento que pesa coisas que para o Senhor não pesam. Essa mentalidade fechada, bloqueada, cheia de incredulidade. Que ao invés de misturar com a fé a palavra que tem recebido, continua mantendo a incredulidade. Crendo naquilo que tem mantido ela numa prisão, ao invés de crer na sua palavra que liberta. Mas que hoje ela seja completamente livre. Livre. Para a glória do teu nome. Eu profetizo um povo livre. Mentes completamente libertas, que essa pessoa receba essa unção que liberta completamente a mente dela, que ela sofra uma renovação. Porque quando o Senhor veio e disse, arrependei-vos, o Senhor estava falando de metanoia, um novo modo de pensar. O Senhor estava dizendo, mudem o modo de pensar. E se nós não mudarmos o nosso modo de pensar, nada na nossa vida vai mudar. Essa foi a sua primeira pregação. A primeira também, de João Batista. E nós vamos encontrar isso em toda parte. Se eu continuo pensando errado, eu vivo errado. Se eu creio errado, eu ajo errado. Se a minha mente funciona da maneira errada, e errado é tudo que está fora da tua palavra, meus resultados também são errados. São contrários, eu não tenho o resultado certo. Mas hoje eu oro por essa mudança. E eu abençoo o teu povo em todo lugar. E consagro cada propósito e tomo posse de restauração, restituição. Uma mudança radical na vida de cada um. Eu o abençoo. Muito obrigada. E eu tomo posse, Senhor. Porque eu sei que de um momento para o outro, tudo, quando a palavra entra, a nossa visão muda completamente. Muda, simplesmente muda. Acabou. E a nossa vida pode mudar de um momento para o outro apenas com essa revelação mental. Quando a gente realmente muda um padrão, quebra um padrão, que só nos escraviza, nós começamos a ver evolução dia após dia. A vida fica melhor e melhor e melhor. Muito obrigada. Eu abençoo o teu povo e agradeço por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém.